Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos desta quarta-feira, vamos pela Liga da Bélgica, onde temos a equipe do Charleroi enfrentando a equipe do Eupen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Charleroi, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Charleroi é a 13ª colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Eupen, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e também venceu 2. A equipe do Eupen é a 12ª colocada, também com 21 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Charleroi e 2 vitórias para a equipe do Eupen. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Charleroi para vencer. Liga da Bélgica, temos a equipe do Leuven enfrentando a equipe do Genk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leuven, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Leuven é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Genk, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Genk é a 5ª colocada com 36 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Leuven e 4 vitórias para a equipe do Genk. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora, Genk para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Osasuna. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Barcelona é a 4ª colocada com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Osasuna é a 12ª colocada com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Barcelona para vencer. Já pela Copa da Grécia, temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Panathinaikos. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Panathinaikos perdeu para o PAOK por 4-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do PAOK, pelo campeonato grego, é a primeira colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Panathinaikos, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Panathinaikos é a 9ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do PAOK e 1 empate. Melhor opção para essa Copa da Grécia: vamos de casa, PAOK para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Burnley. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Manchester City é a 3ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Burnley, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1, perdeu 3. A equipe do Burnley é a 19ª colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Manchester City para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Bradford. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Tottenham é a 5ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Bradford, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Bradford é a 15ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Tottenham, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Bradford. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Tottenham para vencer. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Giloense enfrentando a equipe do Molenbeek. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giloense, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Giloense é a 1ª colocada com 52 pontos ganhos. Já a equipe do Molenbeek, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas.
A equipe do Molenbeek é a 14ª colocada, com 21 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Giloense e 1 vitória para a equipe do Molenbeek. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Giloense para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Atlético de Madrid, que é a 3ª colocada, com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Rayo Vallecano é a 13ª colocada, com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Atlético de Madrid para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Liverpool é a 1ª colocada, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Chelsea é a 10ª colocada, com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Liverpool e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Liverpool para vencer. Primeira Liga de Portugal, o Campeonato Português, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Chaves. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, venceu 3 e empatou e perdeu 2. A equipe do Braga é a 4ª colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Chaves, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Chaves é a 18ª colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Braga e 1 vitória para a equipe do Chaves. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Braga para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Para o primeiro bilhete do dia, vamos apostar no Campeonato da Bélgica. Giloense vs Molenbeek, casa, Giloense para vencer. Charleroi vs Open, casa, Charleroi para vencer. Leuven vs Genk, fora, Genk para vencer. Manchester City vs Burnley, casa, Manchester City para marcar 2 gols. Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano, casa, Atlético de Madrid para vencer. Barcelona vs Osasuna, casa, Barcelona para vencer. Braga vs Chaves, casa, Braga para vencer.